Então, a gente dando continuidade a esse processo aqui de estudo, já com esse olhar para o Sebrasp, né? Esses ajustes que foram, na verdade, promovidos pelo Sebrasp, que com certeza você está preparado para isso, mas precisa ficar muito atento, né? Precisa realmente ter esse cuidado de não tropeçar nos detalhes que o Sebrasp sempre exige. Então é o seguinte, a gente tem aqui a parte um desse vídeo, tá certo? É lapidação de parágrafo argumentativo. Eu vou utilizar o tema que nós já trabalhamos, né? O acesso à literatura como um direito fundamental do ser humano. São redações que vocês produziram, tá certo? Então vou aproveitar exemplos reais. Isso é muito importante, tá, gente? Então vamos aqui. A primeira introdução que você está vendo aí é original, tá certo? É do jeito que o aluno escreveu, do jeito que o redator escreveu. Não foi feita nenhuma correção aí. Ademais, é essencial frisar a pouca visão midiática como outra peça-chave do empecilho. Sob essa ótica, a filósofa contemporânea Jamila Ribeiro diz que o primeiro passo para resolver um problema é o seu descobrimento. Dessa forma, cabe ao poder público mobilizar-se diante dessa situação e, por meio de redes de comunicação, propagar a importância da literatura para o desenvolvimento social e a contribuição na formação dos humanos. Logo, é crucial que esse apagamento midiático seja extirpado do corpo social estatal. Então, faz-se necessário que o governo assegure medidas eficazes para cessar as barreiras que impedem a literatura de ser um direito fundamental aos seres humanos. Meus queridos, eu não vou aqui fazer um processo de correção desse parágrafo em si. Eu vou apresentar para você algumas questões, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto. Esse parágrafo tem tópico frasal? Diz aqui o redator o seguinte: é essencial frisar a pouca visão midiática como outra peça-chave do empecilho. Está aqui. A pouca visão midiática como outra peça. Está aí o tópico. Sob essa ótica, tá? Fazendo aqui a conexão, isso é importante. A filósofa, né? Aí está aqui a filósofa. O que ela diz? O primeiro passo para resolver um problema é o seu descobrimento. Então, tá conectado, né? Descobrimento, tal, tá falando de a pouca visão midiática, né? Dessa forma, é dever do governo, cabe ao poder público, né, fazer o quê? Mobilizar-se, tá certo? Diante dessa situação e por meio de redes de comunicação propagar a importância da literatura para o desenvolvimento social e a contribuição na formação dos humanos. Você percebe que nesse caso aqui existe muito mais um encaminhamento para a solução do que propriamente o processo argumentativo sendo colocado. Você percebe isso? Logo, é crucial que esse apagamento midiático seja retirado, extirpado do corpo estatal. Então, faz-se necessário que o governo assegure e tal. Você percebe que esse redator passou a maior parte do tempo aqui fazendo o quê? Ele fez, na verdade, muito mais intervir, né, apresentar a intervenção do que, de fato, argumentar. Então, como sugestão, eu trago o seguinte: olha só. Opa, calma aí. Desse tamanho, passou para desse tamanho, né? Aqui, tá certo? É claro, é um texto digitado, tá certo? O número de caracteres, né? O número de palavras, vai ficar mais fácil, aumentou muito, tá certo? E você pode se perguntar, meu Deus, mas isso cabe num parágrafo? Gente, letrinha pequena, apertadinha, dá para colocar muita coisa. Mas se for um negócio bem espaçado assim, aí fica difícil, né? Olha a questão do conjunto textual que eu falei para vocês, né? Vamos ver se tem tópico frasal. A falta de visibilidade midiática sobre a relevância da leitura desempenha um papel central no enfraquecimento do hábito de ler na sociedade brasileira. Olha como é que estava esse tópico. É essencial frisar a pouca visão midiática como outra peça-chave do empecilho. Agora,
A visibilidade midiática sobre a relevância da leitura, a falta de visibilidade midiática sobre a relevância da leitura desempenha um papel central no enfraquecimento do hábito de ler na sociedade. Perceba que eu tenho a questão da falta de visibilidade, né, em relação à leitura, e eu já trago, junto desse tópico frasal, uma consequência, né, que desempenha papel central no enfraquecimento do hábito de ler, como consequência, enfraquecimento do hábito de ler. Então, estou aproveitando desde o começo para argumentar. Agora, eu trago aqui a filósofa, né, Jamila Ribeiro. O primeiro passo para solucionar um problema é reconhecê-lo, né, saber que ele existe, né, é o retirar da invisibilidade, como alguns dizem, né. Aí, olha só, preste atenção nisso aqui. Coloquei a citação. Agora, o que evidencia o impacto negativo dessa omissão? Eu falei aqui da questão da falta de visibilidade midiática. Em seguida, eu falei que o problema, no caso, o primeiro passo para solucionar é reconhecê-lo, é trazê-lo para a visibilidade. Se eu estou dizendo que é preciso trazer para a visibilidade, então essa invisibilidade evidencia o impacto negativo da omissão, beleza? Então, tudo bem relacionado, repertório trabalhado, sendo produtivo para o parágrafo. Agora vamos fazer um contraponto, né? No Brasil, onde os meios de comunicação, estou falando de visibilidade, estou falando aqui de visibilidade midiática, né? Então, aí eu trago o seguinte: no Brasil, onde os meios de comunicação exercem grande influência na formação de hábitos culturais, tá certo? Estou afirmando isso. A ausência de debate sobre a importância da literatura contribui para a marginalização do acesso ao conhecimento. Fiz uma afirmação, tá certo? E eu disse logo nessa afirmação, se você perceber, na hora que eu digo a ausência de debate sobre a importância da literatura contribui para isso, para a marginalização. Estou falando uma consequência disso. Faltou, a literatura não foi colocada como importante, gera o quê? Marginalização do acesso ao conhecimento. Essa situação, né, se agrava. Como é que ela se agrava? À medida que o foco das emissoras, troquei mídia, tá certo? Tem meios de comunicação, emissoras. À medida que o foco das emissoras recai sobre conteúdos de entretenimento, aqui mostrei para você aqui uma das razões que gera essa problemática central, que é a preferência por conteúdos de entretenimento. Então é isso que você precisa fazer, não deixar brecha, mostrar a causa. Mas se eu estou falando que deixar na invisibilidade o assunto, a falta de debate sobre a importância da leitura, né, desempenha um papel central no enfraquecimento do hábito de ler, aí o que acontece? A mídia não colabora, né? Ela infelizmente não faz, os meios de comunicação que têm tanta influência, eles simplesmente não levam isso, não colocam isso em evidência, né? E tudo isso contribui para quê? Para a marginalização do acesso ao conhecimento, colocar à margem o conhecimento. O conhecimento fica de lado. Sim, mas e pronto, e aí? E aí que a situação ela se agrava no momento em que as emissoras colocam conteúdo de entretenimento como ponto central. Agora, olha isso aqui. Elas fazem o quê? Colocam conteúdo de entretenimento em prejuízo de iniciativas que promovam a leitura como fator de desenvolvimento social e intelectual. Certo? Aí, o parágrafo estava bom, bem robusto até aqui, mas eu quero garantir que meu parágrafo seja melhor ainda. Então vamos lá. Além disso, a falta de incentivo à leitura restringe o contato da população com obras literárias.
O que, né, tal atitude, por sua vez, limita a capacidade de reflexão crítica e só aprofunda, meu amigo, as desigualdades sociais. Fecho. Essa parte aqui, ó, antes de fazer o fecho, né? Essa partezinha aqui do além disso, tá? Aprofundamento. Aprofundamento. E agora o fecho. Portanto, ao negligenciar a promoção da leitura, olha aqui o tópico frasal sendo colocado, né, sendo retomado de outra forma, mas com muita força. A mídia reforça barreiras ao conhecimento, o que torna urgente o reconhecimento da necessidade de ampliar a visibilidade literária no Brasil. Com que objetivo? Visando a democratização do saber, né? E visando ao fortalecimento da cidadania. Meu querido, eu tenho certeza que você, quando se depara com um parágrafo desse, você fica, meu Deus, eu preciso aprender muito como se constrói o parágrafo. Isso é verdade para qualquer um, tá? Tenha certeza que até um professor tem que treinar para chegar a esse parágrafo. A gente demora pensando, coloca uma frase, tira uma frase. Mas isso é o processo de treino, tá certo? É assim que você melhora, treinando, tá certo? E precisa se apropriar de uma forma de construir o texto. Esse parágrafo que eu trouxe aqui para você é um parágrafo ultra legal, bem construído, que traz todas as partes e assim de forma muito clara você percebe cada um dos elementos. Eu queria que você, né, no seu aconchego do lar, estudasse e fizesse essa comparação entre o parágrafo original e o que foi construído, para você perceber que as ideias que eu coloquei no parágrafo aprimorado, na versão aprimorada, né, na versão refinada, traz ideias que estão lá no outro parágrafo, que estava bem curtinho. Mas eu agora, na versão aprimorada, na versão lapidada, eu o faço de forma mais completa, não deixando margem para o corretor penalizá-lo, tá certo? Então, estude nesse sentido de trazer realmente ao esclarecimento no texto aquilo que precisa acontecer. Próximo vídeo tem mais. Essa foi a parte 1, tá certo? Trouxe só um parágrafo. Vou colocar já outro para você.